irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha com a tua graça, nos dando entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, na última palavra nossa, nós falamos sobre o divórcio de Deus. Deus dá uma dura palavra através do profeta Oséias, fala do seu descontentamento com Israel, os pecados de idolatria, todo o desvio que aconteceu. E esse início do capítulo 2 é extremamente duro. Só que, curiosamente, e lógico, de uma maneira bíblica, o mesmo Deus que é duro no juízo, ele também é misericordioso e bondoso. E aí a narrativa começa a mudar completamente a partir do versículo 14. Na verdade, isso aqui está organizado de uma maneira a nos ensinar. O capítulo 1 é da mesma forma. Deus manda o profeta Oséias casar com uma prostituta e dá nomes terríveis para os filhos dela. E aí, no final do capítulo, Deus fala da salvação de Israel e de Judá. Aí ele começa o capítulo 2, novamente vem com uma dura reprimenda. Só que agora no versículo 14, ele já vem falando o quê? Que ele vai atrair Israel no meio do seu pecado, no meio da sua idolatria, no meio do seu juízo. Não importa onde Israel esteja, os eleitos do povo de Israel, Deus vai chamar e vai trazer para perto e vai levar para o deserto. Veja, deserto normalmente é local de juízo, deserto é local de aridez, deserto é local de tratamento, mas no sentido desse versículo aqui, na verdade Deus está falando o seguinte: eu vou trazer o meu povo para ficar sós com ele, cara a cara. Mais ou menos isso nos lembra um determinado dia da nossa vida, em que, entre aspas, nós ficamos cara a cara com Deus e vimos o nosso triste fim, vimos a tristeza da nossa vida pecaminosa, mas vimos também a alegria de um Deus bom, de um Deus que salva, que está de braços abertos para nos acolher como Pai. Essa é a coisa mais legal sobre Deus. Na sua grandeza, ele sabe como lidar, tanto com o juízo, como com a misericórdia. E qual que é a vantagem que Deus tem? Sem erro nenhum. Porque nele habita toda a luz, toda a justiça. Amém? Vamos lá, versículo 15. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha que interessante, esse vale de Acor, é o chamado Vale da Tribulação. Então aqui Oséias, inspirado, faz um joguete. Ele fala, olha, vocês estão no Vale da Tribulação, mas eu vou trazer para o Vale da Esperança. E isso vai culminar na salvação e na bênção sobre vocês. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da minha vida como era quando Jesus me chamou e me alcançou. Tinha muita tribulação, tinha muita tristeza, tinha muita coisa mal resolvida. Só quando a gente está em Cristo que a gente consegue enxergar realmente a pobreza da nossa vida sem Deus. Amém? Vamos lá, versículo 16. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses
nomes. Olha que interessante. Na passagem anterior, Deus está renovando seu pacto, restaurando o povo. Dentro dessa restauração, ele está trazendo uma purificação. Essa purificação, o que é? Eles não vão mais chamar o Deus Todo-Poderoso de Baal, que é o Deus que era adorado em competição a Jeová. E aí, muito interessante o quê? A gente percebe a obra completa de Deus. Ele vai, ele busca, ele transforma, ele purifica. Tudo isso nós vemos na nossa salvação. Até hoje nós estamos nesse processo de transformação, de purificação. E muita coisa errada está sendo tirada. O que Deus faz aqui com Israel, o Novo Testamento repete por nós, lógico, com outras palavras, mas os princípios são os mesmos. Amém? Versículo 18. E naquele dia farei por eles a aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Até aqui. Veja que interessante. Quando existe pecado, a criação sofre, a criação geme. Quando existe restauração, a criação também é restaurada. Essa passagem aqui está apontando para o milênio, essa passagem está apontando para a eternidade. Essa passagem está apontando para novos céus e nova terra. Os animais vai ser tirada a ferocidade, a terra vai ser toda restaurada, nada mais vai competir com o povo de Deus, tudo vai estar vivendo em harmonia. Esse é um dos versículos que aponta para o milênio futuro. Romanos, capítulo 8, fala, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Se você quer saber o tipo de gemido da criação, basta ver um grupo de animais atacando o outro para se alimentar. O tamanho da ferocidade. Como as coisas funcionam no reino animal. Quando o pecado entrou na terra, através de Adão, entrou junto uma desarmonia com os animais. Isso aí só vai ser restaurado no futuro. Só vai chegar perfeito depois que Jesus vier. Melhor ficar. Só vai ficar perfeito depois que Jesus vier. É o que tem uma palavra, o Marcos Granconato, que é muito técnico, ele chama de palingenesia. Nossa, o que é? É como se fosse uma recriação, uma restauração. É nesse tipo de mundo que nós vamos viver. Durante o milênio, vai haver todo um processo de restauração da criação. Todos os danos causados pelo pecado, todos os danos causados pelo homem, vão ser restaurados durante o milênio. Lembrando que nós não temos certeza se o milênio vai durar exatamente 1000 anos. Porque números no Apocalipse, você precisa tomar um pouco de cuidado. Mas uma coisa eu posso garantir, 1000 anos sempre apontam para uma enorme quantidade de tempo. E assim que a terra for toda restaurada por Jesus, no seu reinado, ele vai entregar o reino ao Pai. Nova Jerusalém desce do céu. E a presença do Pai vai estar continuamente aqui na terra e nós estaremos juntos. Essa passagem nós temos que entender o quê? Revelação progressiva. A palavra milênio só vai ser falada 800 anos depois. Nessa mesma época, Isaías está pregando em Judá. Aí Isaías está começando a falar, olha, o leão pastará com o boi. A criança colocará a mão na toca da áspide. Isaías vai começar a falar do mesmo assunto. Se você perguntasse para Abraão, para Jacó e para Moisés o que é milênio, eles não sabiam, eles mal tinham noção de ressurreição.
Só que a revelação vem caminhando, Deus vem mostrando todo o seu futuro, até fechar completamente no Apocalipse. É interessante que quando você estuda o livro de Isaías, você vê que vários assuntos que Isaías tocou, Oséias também tocou. As atividades proféticas são muito parecidas em alguns pontos. Amém? Vamos seguir, versículo 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Olha que interessante. Restauração completa, pureza completa. Justiça, juízo, conhecimento do Senhor. Uma obra totalmente completa. Veja, um povo perdido. Um povo que Deus tinha se divorciado dele. Mas na sua misericórdia sempre tem o remanescente fiel. Lembra nos dias do profeta Elias? O profeta Elias querendo morrer e falando, Senhor, ninguém mais te adora. Deus fala, olha, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Deus sempre tem o remanescente. E Deus sempre lida com esse remanescente. Deus tem o seu povo eleito. E esse povo eleito vai passar a eternidade com Deus. Dessa maneira aqui, completo, puro, restaurado, num conhecimento de Deus inimaginável. Inimaginável. A Bíblia, inclusive, fala em Coríntios 13 que hoje nós vemos por espelho. Mas quando vier o que é perfeito, Jesus Cristo, Ele é o que é perfeito, nós vamos ver como Ele é. Então, na volta do Senhor, começa uma nova fase. Um novo entendimento que vai chegar nisso aqui. Isso aqui é apenas o começo do ensino. Amém? Vamos avançar, versículo 21. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão a terra, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. Até aqui. Olha que interessante, Jezreel aqui é um trocadilho que está querendo dizer Israel, porque as duas palavras são muito parecidas, só que não dá para ver bem no português. Mas no hebraico você vê bem. Então, o profeta faz o trocadilho. Olha que interessante. Toda a base de vida restaurada. Aí você faz uma pergunta. Pastor, nós vamos comer com o corpo glorificado? Você nunca se fez essa pergunta? Olha, eu conheço um caso de alguém que comeu com o corpo glorificado. E não comeu apenas uma vez, não. Comeu mais de uma vez. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Jesus Cristo glorificado comeu. Numa boa. Agora a pergunta é, um corpo que não envelhece, um corpo que não morre, um corpo perfeito, precisa de alimento? Aparentemente não. Eu imagino até que vai ser autoexistente, porque ele é eterno. Nosso corpo glorificado é eterno. O corpo que as pessoas vão receber no lago de fogo em tormento é eterno. O bicho come, a pessoa não morre, o fogo queima e não consome. É uma coisa que ninguém pensa. Até o corpo que quem tiver debaixo de juízo vai receber é um corpo eterno. Jesus ensinou isso. E tem um outro versículo que também nós temos que lembrar. Jesus na última ceia falou, não tomarei mais o fruto da vide, até que naquele dia o sirva no reino de meu Pai. E eu imagino que nas bodas do Cordeiro, na vida de Jesus na terra, abrindo o milênio e a eternidade, nós vamos tomar um vinho que Jesus vai nos dar, o melhor de todos. Mas você percebe quando você vê o versículo, é um pequeno ensino de algo grande lá na frente. Deus está mostrando que as pessoas estão começando a ter o entendimento. E aí, para encerrar o capítulo 23,
e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Olha que interessante. Lembra o nome das filhas de Oséias? Desaventurada, não meu povo. Após Deus restaurar aquela que foi desprezada, após Deus restaurar aquela que se divorciou de Deus, que foi repudiada, que é a nação de Israel, Deus pega o remanescente, muda a vida dele, resgata. E o remanescente fala, tu és meu Deus. E ele fala para o remanescente, tu és meu povo. Mesma coisa aconteceu conosco. Mesma coisa, igualzinho. Nós estávamos debaixo de juízo. Entendeu? O mundo já está condenado. Porém, Cristo nos amou de uma tal forma que nos deu o presente da vida eterna, nos resgatou e hoje nós somos chamados filhos de Deus. É a mesma coisa. Só existe um modo de salvação na Bíblia. É pela fé em Deus, é pela fé no Messias que é resgatar. A diferença do Antigo Testamento é que o Messias não tinha vindo, o Salvador. A diferença do Novo é que ele já veio. Mas é o mesmo tipo de salvação. Amém? Vamos avançar. Capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Até aqui. Olha que interessante. Nesse capítulo 3 aqui, vai mostrar na terra o profeta Oséias resgatando sua esposa Gomer. É o mesmo símbolo de Deus resgatando Israel. E olha a situação que ele resgata. Resgata ela como escrava. Paulo nos ensina que nós somos escravos do pecado. Por isso que Jesus tem que vir e libertar, resgatar. Fala que ela estava comendo bolos de uvas. O que são bolos de uva? Eram os bolos feitos no culto a Astarote, rainha dos céus. Para vocês terem uma ideia, o próprio profeta Jeremias, no capítulo 7 do seu livro, Jeremias 7:10, ele fala desses bolos, só que sendo feitos pelas mulheres de Judá, com uma diferença de 140 anos. Então o que acontece? Não vou mais comer bolo de aniversário? Como tem gente que quer ensinar? Não, não é o sentido. Eu não vou mais fazer oferendas a ídolos. Por quê? Porque Jesus, o meu resgatador, o meu esposo, foi lá e pagou o preço na obra da cruz do Calvário. Percebe essa jogada de Oséias e Gomer, Deus e Israel, e no futuro Jesus e a igreja? Lembra que o nome Oséias quer dizer salvação? Tudo colocado estrategicamente. Só que a gente percebe que a situação de Gomer, veja, ela foi casada com Oséias, bem cuidada, mãe de 3 filhos. Só que ela tinha problemas sérios na sua personalidade, problemas sérios de pecado. Não sabemos o que aconteceu. Mas ela passou a ser vendida como uma escrava. Só que aí Deus dá a ordem, vai lá e resgata. Olha que interessante. Nós éramos escravos do diabo. É o que o Novo Testamento ensina. Deus deu a ordem, Jesus vai lá e resgata. Mesmo paralelo. Amém? Vamos lá, versículo 2. E comprei-a para mim por 15 peças de prata,
e 1,5 homer de cevada. Olha que interessante, o preço de um escravo era 30 moedas de prata. Qualquer escravo barato era vendido por 30 moedas. No caso, a situação de Gomer era tão terrível que ela foi vendida por 15 moedas de prata. E para completar as outras 15 moedas, foi dado cevada. O camarada que estava vendendo aceitou trocar ela por mercadoria. Cevada é uma das coisas mais simples que tinha em Israel. Se estivesse falando de trigo, você ainda falava de algo mais nobre. Cevada não. Era bem mais barato. Agora, olha que interessante. Na antiga aliança, as ofertas que tinham que ser feitas pelo adultério envolviam cevada. Parece que o que Deus está querendo nos mostrar aqui está ligado ao adultério de Gomer, ao perdão sobre o pecado dela, à oferta feita pelo pecado dela, fazendo um paralelo com o Antigo Testamento. Mas olha que interessante, Gomer era esposa de Oséias. Ele foi lá e comprou de volta. E olha, como eu costumo dizer, comprou num pau bravo. Porque o camarada fez qualquer negócio, falou, tem 15, dá 15 moedas, o que mais você tem? Eu tenho 2 pirulitos e 4 copinhos de plástico, aceito, daí. Tem água? Tenho, tá, fechou. O que Deus está mostrando? A situação dela é terrível, na lona, no pó. Muitos de nós, quando Jesus nos resgatou, eu conheço alguns testemunhos que a pessoa não tinha mais jeito. Era fim de linha. Em geral, aqui, os da igreja que eu conheço, testemunho de salvação, nós éramos tudo perdido, mas quem eu conheço não tinha ninguém final de linha, assim, nesse ponto aqui. O que Deus está ensinando? Por pior que esteja a condição do pecador, Deus é poderoso para resgatar e Ele paga o resgate. E paga o resgate de algo que é dele. Gomer era esposa de Oséias, não precisava pagar nada. Deus era nosso dono, porque Ele nos deu a vida, não precisava pagar nada. Mas o que tem em comum entre Gomer e nós? O pecado, que nos fez escravos. Irmãos, debaixo do pecado não tem nenhum santo. Não tem nenhum santo. Às vezes nós imaginamos que nós não éramos tão ruins assim. Compara a sua vida rapidamente com os 10 mandamentos. E até quem nasceu na igreja tem coisa errada para contar. A vantagem de quem nasceu na igreja é que errou menos. Mas precisou da mesma maneira, da graça de Deus, precisou ser resgatado pelo poder do Espírito, nascer de novo e servir a Deus. Deus teve que vir e comprar. Oséias teve que ir lá e comprar. Quem deu a ordem para Oséias fazer isso? Deus. Tudo parte de Deus. Tudo quanto é resgate, tudo quanto é salvação, parte de Deus. Mas pastor, em um determinado momento eu quis ir para a igreja. Sim, partiu de Deus. Já era sinal da graça operando. Mas pastor, eu comecei a ficar incomodado com meus pecados. Sim, já era o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo vem de Deus. Por que isso é importante? Porque existe por aí igrejas que ensinam que Deus responde à atitude do homem. Deus faz o seguinte, ele pega o fósforo na mão, fica segurando. Aí o homem precisa ir lá e riscar o fósforo para ter fogo. Não é assim que funciona. Deus pega o fósforo, Deus bota o fogo, Deus apaga o fósforo, Deus compra a caixinha, Deus faz tudo. Muito importante a gente lembrar disso. Amém? Vamos lá, versículo 3. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Até aqui. Olha que interessante.
acontece algo curioso. Veja, o camarada acabou de resgatar a mulher. Quando um homem acaba de casar com uma mulher, o que o casal quer? Noite de núpcias, pô. Acabaram de se reunir. O que você imagina que deveria acontecer? Núpcias. Festejarem, comemorarem. Ela estava escrava. Oséias foi lá e resgatou, trouxe ela para casa, trouxe para perto dos filhos. A família restaurada, tudo em ordem. Só que olha que interessante. Oséias fala, olha, eu não vou te tocar por um tempo. O que Deus está nos ensinando aqui? É aquele tempo de purificação espiritual que todo mundo tem que passar. Tenta lembrar quando você foi salvo. À medida que você conhecia mais de Deus, mais pecado na sua vida você via. E mais você queria se limpar. Mais você queria romper com aquilo. Mais aquilo te incomodava. Pode ser que até aconteçam coisas que ainda você não se libertou da maneira que você gostaria, mas você está batalhando para libertar. Esse tempo de purificação espiritual é necessário. Entendeu? Veja, a esposa de Oséias voltou para casa. Irmãos, escravo come algum banquete? Escravo come a pior comida. Ela devia estar doente, ela devia estar machucada, ela devia estar debilitada. Deus traz para casa, Oséias traz para casa. Alimenta, dá banho, cuida. Inclusive tem uma foto bonita no filme do profeta Oséias. Essa foto aparece em alguns vídeos do YouTube. É o profeta Oséias carregando Gomer no colo. E ela enlaçada no seu pescoço. Essa foto retrata bem Oséias indo comprar de volta a esposa dele. E ela debilitada, você vê machucados nos pés, vê uma roupa toda velha, e aí você vê Oséias trazendo a mesma cena. Às vezes a gente esquece que Jesus é o nosso esposo. Entendeu? Ele é o nosso marido, que cuida, que trata, que resgata, que purifica, que alimenta. Quando você começa a ver o que Oséias fez aqui, você vê exatamente o que Jesus fez. Deus ele está apontando para o futuro. Deus está apontando para a obra do seu filho, porém de uma maneira prática. Ele também está trazendo essa verdade sobre Israel. Naquela época, falando, olha, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que resgata, até a divorciada. Amém? Vamos lá, versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Olha que interessante, veja. O último rei de Israel foi Zedequias, em 586 a.C. Ele era rei de Judá. O último rei do Reino do Norte de Israel foi o rei Oséias, não é o mesmo. Deixou de ser rei em 722, nós vamos estudar isso junto. Depois de lá, Israel nunca mais teve rei. No livro de Esdras, o retorno de Zorobabel, que era um governador, ele era ligado à família real. Mas ele era um governador, rei, judeu, da linhagem de Davi. Só o Messias, quando vier, no milênio. Aí o trono de Davi vai ser restaurado em Jerusalém, o Messias vai se assentar no trono de Davi, e nós vamos reinar juntamente com Cristo, no milênio, abrindo a eternidade. Mas percebe a consequência do juízo? O Reino do Norte ficou sem rei e nunca mais voltou. O Reino do Sul ficou sem rei, voltou, mas nunca mais teve rei. Na época de Jesus, era governado por Herodes, um edomeu. Sujeito mais ímpio que tinha. 70 depois de Cristo, deixou novamente de ser povo, foi arrancado da terra. Milagrosamente, 1947, 48, volta para a terra. Inclusive, deixa eu colocar algo importante para vocês, fazendo um parênteses da palavra.
por causa desses distúrbios que estão acontecendo lá na Palestina e Israel, tem muito material no YouTube. E aí eu me deparei com dois grandes teólogos de escatologia numa discussão. Um deles era o pastor Lamartine Pozzella. Em Apocalipse ele domina muito bem. Não tem a mesma visão que a nossa, mas é um mestre da palavra. E ele falando que Israel é o relógio de Deus. O outro deles, reverendo Augusto Nicodemos, falando que Israel, apaga solar, Rô, Israel não é o relógio de Deus. Aí você fala, pastor, qual a realidade? Veja, os dois estão certos e os dois estão errados. Por quê? Porque se eu quero olhar o mover profético de Deus andando, eu não consigo fazer isso sem olhar o que Deus está fazendo em Israel. Nesse ponto, eu creio que Augusto Nicodemos, o Paulo Júnior, o Hernandes Dias Lopes, eles falham. Porque na teologia deles, a igreja substituiu Israel. Então o que acontece? Quando Israel foi fundado, o Israel moderno, em 1947, chegou na Terra em 48, eu imagino que caberia uma revisão da escatologia. Porque aquilo foi uma profecia incrível. Entendeu? E veja, não existe modelo teológico que não possa ser revisado quando informações novas aparecem. Então, nesse ponto, eu creio que você dizer que Israel não é o relógio de Deus está errado. Agora, qual o outro problema? O outro problema é que agora, para aqueles que acreditam na importância de Israel, Israel espirrou. Está na Bíblia. Por exemplo, tem uma profecia em Sofonias capítulo 3, que fala o seguinte, ó, Gaza será desamparada, Asquelon ficará em ruínas. O que o pessoal falou? Pronto, cumpriu a profecia. Só que quando você vai ler o contexto, não fecha. Eu retirar um versículo da Bíblia não fecha. Então, o que eu imagino que é a visão correta? Veja, eu imagino sim que Israel tem importância no relógio escatológico de Deus. Mas tudo isso tem que ser visto com prudência. Por quê? Porque as coisas só vão acontecer quando Deus autorizar. As coisas só vão acontecer quando Deus liberar a ascensão do anticristo. Paulo não fala até que seja tirado aquele que o detém. Nós sabemos que o que detém o anticristo é a soberania de Deus. Por isso que não foi manifesto. Por que isso é importante? Se cada coisa da geopolítica que acontecer, eu quiser jogar para a Escritura e tentar achar versículo para justificar, eu vou viver super ansioso. E olha, gente, numa boa, o vosso pastor, eu sou um cara bem antenado e percebo bastante coisa, só que eu sempre procuro guardar o meu coração. Sempre procuro pegar aquele principal, ver o que está acontecendo e esperar os fatos. Por que esperar os fatos? Os irmãos concordam que a hora que tiver que começar a grande tribulação e Deus liberar, não há o que faça deter. A hora que o anticristo tiver que ascender e Deus liberar, não é o que faça deter. O que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar em estar bem, estar vivendo uma vida consagrada, buscando a Deus. Quer ver mais um fato importante da história? A hora que Jesus recolher você, que você for para a glória, você não tem que estar pronto. Concorda que pode ser hoje à noite? Concorda que pode um avião taxiar para ir lá para o aeroporto de São José, cair aqui em cima e todo mundo ir para a glória junto? Já pensou que barato todo mundo? Entendeu? Aí você fala, não, pastor, eu tenho muita coisa que fazer aqui. Deixa o barato para depois. Mas vocês estão entendendo, gente? Cuidado. Vejam com equilíbrio. Tá bom? Não fiquem assustados à toa. Essas coisas de escatologia são legais até para se divertir, para ver o que vai acontecer.
Tipo, para dar emoção na história. Tá aquele joguinho de futebol bobo, sem acontecer nada. Aí de repente acontece um negócio aqui, acontece um negócio lá, você dá uma acordada. Entendeu? Agora não fique indo atrás de teólogo do YouTube. O teólogo do YouTube quer view, quer visualização, que não é o caso do querido reverendo Augusto Nicodemos e não é o caso do querido pastor Lamartine Pozella. São homens de Deus, homens sérios que estão tentando fazer o seu melhor. Amém? Vamos lá, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Até aqui. Olha que interessante. Veja, Oséias está pregando em aproximadamente 750 a.C. Davi morreu 200 anos antes. Como que o povo poderia buscar Davi se ele morreu 200 anos antes? Uma boa pergunta. Aqui é um dos primeiros versículos que vai falando de ressurreição. Para buscar o rei Davi tem que estar vivo. Para o rei Davi tem que estar vivo, ele tem que sair da sepultura. Porque ele está morto há 200 anos. Gente, não está no versículo, não adianta ficar olhando. Está no raciocínio. Vou reler. Versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, o seu rei. Eles vão para onde? Para o cemitério? É isso que o profeta está falando? Não, gente, está falando que Davi vai reviver. Mas pastor, não está no texto. Não está no texto, mas é só pensar. Entendeu? Por quê? Porque os antigos não tinham entendimento de ressurreição. A doutrina da ressurreição foi sendo construída pela Bíblia. E olha que interessante, aqui também está falando de milênio. Porque quando que Davi vai reviver? O Apocalipse fala da primeira ressurreição. Paulo fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Mas, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos transformados. Começou a falar de ressurreição. Novamente, falando de milênio. Novamente, falando de Davi. Novamente, falando da aliança que Deus fez com Davi. Amém? Vamos lá. Vamos a algumas aplicações. Deixa eu tomar um gole d'água. Veja. Vou pegar um pouquinho mais aqui que secou a garganta. Uma coisa importante que salta do texto, tá? Oséias foi lá resgatar a esposa dele. Deus está querendo me ensinar algo. O que acontece? Gomer, pela lei de Moisés, tinha que ser apedrejada. Até a morte. Entendeu? Só que Oséias, representando a bondade de Deus, vai lá e resgata ela. Veja, é muito importante o quê? Infelizmente tem teólogos não. Teólogo não ensina isso. Existem pessoas que dizem que você não pode se separar de um relacionamento infiel. Tem gente que fala que Deus uniu, o homem não separa. Você não pode se separar de alguém infiel. Veja, isso é um absurdo. Porque alguém que está em infidelidade está tendo prática de prostituição, de adultério. Entendeu? Aonde que tem na Bíblia que você é obrigado a conviver num ambiente de orgia? Onde você sabe que o cônjuge está envolvido com múltiplos parceiros. É infiel. E depois chega em casa com a maior cara lavada e você é obrigado a conviver com esse erro. Talvez os irmãos nunca ouviram isso, mas um dia pode ouvir. E capaz de usarem até essa passagem. Falar, não, mas Deus mandou Oséias ir buscar a mulher adúltera. Jesus ensina exatamente o oposto.
Jesus fala, ó, o divórcio foi dado, não era vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem. Mas é o seguinte, só existe um motivo para divórcio, adultério. E aí Paulo completa, outro motivo para divórcio, abandono por causa da fé. Desdobramento do abandono. Por causa da fé, o abandono material, que é agressão, agressão verbal continuada, uma série de coisas podem caracterizar abandono. Dessa maneira, está liberado o divórcio. Você não é obrigado a viver com alguém fora da lei. Agora, isso aí é para a parte ofendida. Entendeu? Quem ofendeu, a Bíblia não dá nenhuma orientação de recasamento. Inclusive, quando ela cita, fala até em adultério, em outros textos parecidos. Entendeu? Lógico, a ênfase é o perdão. Mas veja, o perdão para um escorregão. Outro detalhe, adultério é o tipo de pecado que a parte ofendida tem que saber. É necessário confissão. Mesmo que não sabe. Entendeu? Ah, mas foi há 30 anos atrás. Era casado? Era. Tem que confessar. Que você ofendeu a outra parte. Ah, não era casado. Aí você já vai orar, ficou para trás da cruz. Porque todos nós temos uma vida antes do casamento e antes da cruz. Agora, na aliança de casamento, tem, por exemplo, uma vez conversando com uma pessoa cristã, ela veio falar comigo sobre pornografia. Eu falei, olha, isso aí é pecado. Entendeu? Tem gente que diz que a pornografia é adultério. Eu acho que você vai ter dificuldade de sustentar isso. Eu, particularmente, como pastor, não autorizaria divórcio em caso de pornografia. Ah, mas olhou com os olhos impuros. Sim, mas ali Jesus está falando do coração. Mas aí conversei com a pessoa estava disposta a parar com isso, estava conseguindo parar com isso. Eu falei, só tem um problema. Aquela senhora ali precisa saber da verdade. E você vai ter que orar e vai ter que... Eu vou te ajudar, nós vamos orar. Você vai ter que conversar com aquela senhora, porque ela precisa saber disso. Quem aqui tem cônjuge, gostaria de saber se o cônjuge se mete com pornografia? Eu gostaria, porque eu sou parte envolvida. Precisa ser tratado. Isso é uma escravidão. Entendeu? Precisa ser liberto. Entende? Mas assim, cada caso é um caso. O pecado traz situações complicadas. E o principal aqui é entender que você não precisa viver com uma pessoa infiel. Amém? O que mais aqui que a gente vê? Olha que interessante. Deus está pronto para restaurar seu povo. Pronto. O tempo todo. Iniciou a restauração, Deus vem atrás. Eu gosto de chamar isso chamado eficaz. Lembra aquela passagem? Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Em geral, o pessoal não sabe responder isso daí. É simples. Quando o evangelho é pregado, existe um chamado. Mas apenas os salvos vão responder esse chamado. Apenas a igreja vai responder esse chamado. Apenas os eleitos vão responder esse chamado. É um chamado eficaz. Mas Deus está pronto para restaurar. Não só a salvação, mas qualquer pecado. Se arrependeu, confessou, Deus já está na restauração. Simples assim. Simples assim, pastor? Simples assim. Confessou o pecado, abandonou, restaurou. Acabou. Entendeu? Lembrando que existem pecados que você vai confessar você e Deus. Chegou ali, confessou, resolvido, parou, abandonou. Agora, quando é um pecado contra terceiros, aí é necessário o terceiro saber. Entendeu? Por exemplo, você está num emprego. Vamos sair do exemplo do adultério. O adultério é um pecado contra terceiros. Vamos para o exemplo do emprego. Você rouba seu patrão.
Você precisa devolver o dinheiro e precisa confessar para ele. Entendeu? Porque isso é crime. Porque foi contra terceiro. Quando a ofensa é privada, o tratamento é privado. Quando a ofensa é pública contra terceiros, o tratamento é público. Porém, nos dois casos, Deus está de braço aberto para restaurar. Amém? Que mais que eu coloquei aqui? Bom, mais uma vez a gente vê no texto. Salvação é a obra exclusiva de Deus. Tem alguma dúvida? Tudo que a gente vê no texto, sabe, eu não entendo porque as pessoas, veja, eu hoje sou calvinista, legal. Só que eu sou um calvinista moderado. Entende? Por quê? Porque eu prego a Bíblia como é para ser pregada. O texto que fala, Deus salvou, Deus salvou. O texto que fala, creia, creia. O texto que fala, persevera, persevera. O texto que fala, Deus te guarda do caminho para que você não se perca, Deus te guarda do caminho, tranquilo. Eu prego a Bíblia como ela está para ser pregada. Agora, eu sei no meu coração, lendo a Bíblia, que Deus tem eleitos. Como ele elegeu, eu sei que foi na sua soberania. Tá, e de que maneira mais profunda? Não sei. A Bíblia não diz. O que eu sei é que o meu Deus é justo. E se ele não me falou o critério que ele usa para eleger, é porque não era para mim saber, simplesmente ele elegeu. Talvez lá na glória ele vai falar, agora veja, quando eu leio os textos, partiu tudo de Deus. Não tem, eu não entendo porque a turma fica tão brava com essas coisas. É que nem eu lembro do meu primeiro pastor, na igreja que eu fui salvo, eles criam segurança de salvação. E até eram firmes com isso. Só que tinha gente dentro da igreja que achava que perdia a salvação. Aí a igreja ensinava. Mesmo ensinando, a pessoa continuava achando que perdia a salvação. Sabe o que o pastor falava? Falava, irmão, então por favor, não perca a sua salvação. Entendeu? Sabe, às vezes a pessoa pensa um pouco diferente, tem coisas que ela não entende. Mas eu acho que seria uma unanimidade na igreja. Lá no fundo, independente do modelo teológico, todo mundo sabe que foi Deus que salvou. Todo mundo sabe que eu era cego e agora eu vejo. Amém? E aí vamos à última aplicação, veja. Logo no começo da pregação, Deus chama Israel para o deserto. Irmãos, se você não tem hábito do que eu vou falar agora, começa a rever sua agenda. Porque você precisa de um tempo a sós com Deus. Você precisa de um tempo a sós com Deus, com sua Bíblia na mão, com o louvor bíblico, com seu caderninho de oração. Você precisa dedicar tempo a Deus. Lendo as Escrituras, ouvindo louvores bíblicos, orando, anotando. Entendeu? Registra. Quando você lê a Bíblia, uma passagem fala ao seu coração. Você vai lá, anota. Pô, tal passagem, falou tal coisa. Irmãos, intimidade é com quem você gasta tempo. Entendeu? Deus nos convida a subir o nível. Eu sei de casos que a pessoa está há anos no Evangelho e ainda está no deserto. Não tem tempo com Deus, não lê a Bíblia, não separa aquele louvor, não tem um tempo para ouvir uma pregação boa. Sabe, aquele prazer gostoso, o povo ouvir uma pregação. Entendeu? Não tem um tempo para orar, não tem alvos de oração. Tudo ao Deus dará. Como é que Deus vai ser glorificado se você não tem nem alvo de oração? Aí quando a oração é atendida, onde é que você vai marcar um glória a Deus ali do lado? Sabe, envie isso na intimidade. Outro detalhe, irmãos, Paulo nos desafia, buscai com zelo os melhores dons. É papel do crente buscar os dons. Mas os dons é para ser usado para a glória de Deus. Os dons é para ser usado para a edificação do corpo. E Deus não vai sair distribuindo dom para qualquer um.
Entendeu? Lembra aquela palavra, enchei-vos do Espírito, a plenitude do Espírito. Entendeu? Então busque os dons. Agora vai vivendo a vida, nem para pensar que tem dom. Poxa, outro dia tem um grande pastor americano, o pastor John Piper. Ele falando seriamente o quanto ele já orou a Deus, e é um pastor tradicional, para receber o dom de línguas. Gente, se vocês veem esse homem, a consagração, o entendimento, a revelação, a capacidade teológica, a obra. E esse homem queria, porque queria que Deus desse o dom de línguas para ele. Aí ele disse que Deus respondeu, ele falou, não, para você não, que os outros dons que eu já te dei estão bons. Entendeu? Agora, se um homem desse, veja como a vida é até difícil escolher a palavra, vamos dizer, uma vida cristã plena, buscava os dons, sabe, vai vivendo a vida, vai empurrando com a barriga, tá tudo bem, vamos que vamos. É assim que pretende viver a vida cristã? Eu quero ter experiências mais profundas com Deus. E não aquela coisa esotérica assim, não, experiências bíblicas. Entendeu? Isso só vem gastando tempo com Deus. Na palavra, que é a principal forma de Deus falar com você. Na oração, que é a principal forma de você falar com Deus. E nos louvores bíblicos que edificam a sua vida. E com certeza Deus habita em meio aos louvores. Isso muda o ambiente da casa. Faz uma experiência, mas é difícil a experiência que eu vou falar. Faz só metade, mas eu vou falar da experiência. Bota um funk 10 minutos na sua casa e não vai fazer isso. E depois compara botar um louvor bíblico. Você vai ver a diferença do ambiente da casa. Nós precisamos de tempo a sós com Deus. Amém? Vamos orar?